E aí, pessoal, o primeiro time que vaza para a decisão de logo mais. Será que nós vamos com o time que está sendo divulgado por aí? Vamos ver, porque hoje é dia de Grêmio, dia de decisão e das mais complicadas. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, em outros tempos, jogar no Mineirão contra 60 mil torcedores do Atlético Mineiro, era um desafio para o Grêmio. Pois hoje esse desafio é muito maior. Porque o Grêmio desandou. O Grêmio perdeu as suas raízes, o Grêmio perdeu a sua grande qualidade de time, o Grêmio está desmanchado, está machucado. Ontem à noite eu ouvi a entrevista do Denis Abraão, por exemplo, falando para a Rádio Gaúcha, e cheguei a uma conclusão: nem mesmo o ambiente do Grêmio sabe exatamente o que está acontecendo. Porque quando a gente ouve, um primeiro momento, falar, não, nós vamos ser propositivos, nós vamos voltar ao nosso ritmo, nós vamos retomar algumas coisas, fez algumas apostas em cima de situações, aí ontem a gente já viu, não, nós vamos ser mais competitivos, nós vamos fechar a casinha, enfim, mudou o discurso. É só ouvir. E aí eu chego no primeiro time que vazou, porque ontem muitas informações circularam do ambiente do Grêmio e essas informações davam conta de algumas modificações. E eu falo no status do Grêmio, como o Rafinha ser reserva, como o Thiago Santos não jogar, como o Campazzi para o jogo. Algumas situações davam conta disso. Eu, inclusive, ouvi bastante de amigos dirigentes exatamente isso. A hora é de arriscar com o que nós temos de mais forte, de mais saudável e tal. Aí beleza. Só que hoje pela manhã, como sempre acontece, eu vou para a reportagem para saber o time que está vazando. Por quê? Porque sempre pela manhã, no dia do jogo, se vaza o time. Normalmente esses times, eles estão acertados, eles acertam a comunicação, os jornalistas, principalmente os que cuidam do ambiente do Grêmio, costumam acertar esse time. É raro haver uma ou outra modificação. Então eles acertam. E olha que curioso o time que vazou hoje pela manhã. Breno, nenhuma novidade. Até aí nenhuma novidade. O lateral direito, Wanderson. O Denis Abraão disse que o Wanderson iria passar por um teste, mas pelo visto deve ter melhorado e tá aí. A zaga tem a primeira surpresa. Joga Juan ao lado de Pedro Jeromel, não Rodrigues. Aqui eu já desconfiei. Aqui eu já não gostei. Mas não gostei da escalação, já não acreditei nela. Por quê? Porque o Juan, primeiro que ele joga na do Jeromel, e segundo que eu sei que ele tá em baixa lá. Ou o Grêmio já rasgou as suas convicções de novo. Porque o Juan perdeu o caminho lá, o pessoal tá incomodado com ele. E eu tô falando fora do campo, tô falando dentro do campo mesmo. Bruno Cortez é o lateral esquerdo. Até aqui, dos 5 que eu citei da zaga, minha única questão é Juan. O Wanderson, para mim, se passar no teste, joga. O Jeromel joga, o Cortez joga. E o Breno joga. Beleza? Beleza. Aí vamos pro meio campo. Eu, desde o início, defendi que a partir das entrevistas que nós vimos logo após o jogo contra o Palmeiras, que o Grêmio iria com 3 volantes. Pois o que eu ouvi da primeira escalação que vazou, dá conta de 3 volantes. Um time meio emergencial. Joga Thiago Santos, joga Vija Sante, joga Lucas Silva. Esse meio campo eu acredito. Mas, junto disso, tem uma informação de que o pessoal está achando que o Thiago Santos não vai contribuir. Aí pode ser um jogo pontual para o Thiago Santos, em razão da força do Atlético Mineiro. Pode ser. Pode ser. Não desfaz a informação de que ele vai virar reserva. Mas, e eu acho que é preciso colocar, esse meio-campo aqui não vai passar do meio-campo mesmo. Vai ser um tranca-rua,
para tentar não perder lá de qualquer jeito. Lembrando que o Denis Abraão, ele disse que o Grêmio vai ter que se fechar, que não dá mais para jogar no tic-tac, que tem que retomar suas histórias e tal. Ele falou isso. Então, vamos lá. Esses 3, eu acredito que possa acontecer. Mesmo sabendo que o Thiago Santos está perdendo posição no time, mesmo entendendo que esse aqui é um tranca-rua, eu estou falando na minha opinião, sobre o esquema, e sim sobre se eu acredito ou não que esse time possa jogar. Eu acredito que esse meio-campo aqui deva ser o meio-campo escolhido. E aí a gente vai para o ataque. Douglas Costa, Ferreira, pelo que disse o Denis Abraão, o Douglas Costa pela esquerda e o Ferreira pela direita. Mas o melhor é o Ferreira pela esquerda e o Douglas Costa pela direita. E na frente o Borja. E aqui vem uma contradição monstruosa dessas coisas que o Grêmio tem feito, né? O Douglas Costa disse que o time não absorve o esquema por uma bola. Esse esquema é por uma bola. O Alisson perde lugar no time, que eu acho que é uma das possibilidades também. Tem que perder, porque não tem produzido para ser titular. E aí a gente tem Ferreira como uma opção de lado, Douglas como uma opção de lado e o Borja. O que esse time tem que os outros times não tinham? Esse time não tem a lentidão e a falta de intensidade do Diego Souza e do Jean-Pierre. O Diego Souza porque vai para o banco naturalmente e o Jean-Pierre porque está suspenso. O Grêmio vai jogar melhor assim. Porque o Grêmio assim vai ter mais jogadores com força, mais jogadores com intensidade, mais jogadores que possam pelo menos se doar a parte física do jogo. Se tecnicamente a coisa não está funcionando, pelo menos tu vai ter só o Douglas Costa aqui a meia boca. Todos os outros são jogadores muito fortes. Fortes que eu digo, jogadores que são atletas, que estão ainda conseguindo jogar em alto nível. O Diego é atleta também, o Jean-Pierre é atleta também, só que eles não conseguem mais jogar em alto nível. Não conseguem mais se doar. O Diego pela idade, o Jean-Pierre não sei porquê. Então, essa escalação que vazou é a escalação que a gente projeta. O que poderia mudar aqui? Sai o Thiago Santos e entra o Campaz. Fica um time muito mais leve, do meio para frente um time mais forte, mas, sinceramente, e eu tenho que aqui posicionar o que eu penso, eu acho que é muito mais para 3 volantes do que para dois volantes e um meia, principalmente o meia sendo o Campaz, que ainda está em adaptação. Portanto, esse é o primeiro time que vazou. Não tem mais volta, gente. O Denis Abraão ontem falou, 1 ponto serve. Eu tô com ele. 1 ponto serve. A vitória é mágica, mas 1 ponto já nos ajuda. A situação realmente é dramática. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.